Tira o microfone. Boa tarde a todos. Bom sábado, amados irmãos. Bom sábado, irmão Rogério. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos aqui no canal De Frente com a Verdade Presente. É um canal que nós abrimos aí com a participação exclusiva aqui do irmão Rogério Buzzi, ministrando esses estudos bíblicos para todos nós. Então nós encerramos, eu conversava há pouco com o Rogério, nós encerramos aquele estudo de Apocalipse 17 e nós vamos retomar o cronograma que a gente tinha estabelecido. Paramos em Apocalipse 6, agora nós vamos retomar. Então fizemos alguns estudos, assuntos pertinentes aí nesse decorrer desse tempo, e agora a gente volta, terminamos Apocalipse 6, agora a gente vai entrar no Apocalipse capítulo 7, uma oração, e em seguida eu passo a palavra para o irmão Rogério, e nós vamos dar início ao estudo. Vamos orar. Amado Deus, Santo Pai, que nos altos céus habita, obrigado mais uma vez, meu Pai, pela permissão que o Senhor nos concede de estarmos juntos, congregando entre irmãos em todo o Brasil e irmãos que estão países pelo mundo, que nos ouvem agora e estão junto com a gente nesse momento, atentos e reunidos como igreja. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando mais uma vez. Proteja e guarde a todos nós, os nossos amados irmãos, os parentes, os familiares mais próximos, os nossos amigos, enfim, essas pessoas também que estão hoje aqui nessa sala, ouvindo esse estudo. Permita que caiamos em tentação, meu Pai, e livre-nos de todo o mal. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos amparado, nos alcançado com a tua misericórdia, nos concede, meu Pai, através do seu Filho, Salvador Jesus Cristo. Obrigado por tudo, meu Pai, agradecido oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Irmão Rogério, tua irmão. Amém. Um bom sábado a todos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na companhia do Espírito de Deus seja com todos. Nós, como disse o irmão Marcílio, retomamos os nossos estudos agora na ordem cronológica estabelecida, que é a ordem da própria Bíblia. Claro, nos permitindo, vez por outra, avançar ou voltar em algum estudo, sempre que entendemos que há pertinência com o que vem acontecendo. Por vezes, Deus nos toca para algo de forma mais especial, e eu entendo que nós precisamos aprender a andar pela fé até nessas questões, ou seja, de Deus tem a preeminência, inclusive de nos impressionar com aquilo que Ele entende ser o momento certo, o momento ideal. Hoje estaremos então falando sobre o Apocalipse no capítulo 7. Eu convido a todos que abram suas Bíblias, aqueles que gostam de acompanhar na Bíblia, e sugiro, inclusive, que façam a marcação do estudo, irmãos e irmãs, porque quando vocês têm a marcação na própria Bíblia, amanhã depois, se vocês quiserem passar o estudo a outros, vocês têm na Bíblia. E como se faz isso? Imediatamente nós abrimos no capítulo 7, por exemplo, e quando nós citarmos um outro versículo bíblico, os irmãos anotam do lado da palavra que foi falada, anotam aí, por exemplo, né? Nós vamos falar aí de Apocalipse 14, 6. Então, quando a gente falou a frase, marca, quando diz vamos para Apocalipse 14, 6, você marca ali Apocalipse 14, 6. Vai lá para Apocalipse 14, 6, quando a gente finaliza o que leu lá, você marca agora onde nós vamos voltar
e assim você tem o estudo sempre na tua mão, onde você for. E aí você basta que acompanhe ele de novo, quando você quer rememorizar, quando você quer passar para alguém, tá? Vale a pena, porque aí, dia a dia, vocês terão todos os estudos com vocês. Lembrem-se que nós já temos mais de 150, se não me engano, 130, me perdoem, acho que mais ou menos isso, entre hangouts e vídeos, e tudo isso poderia estar anotado, né, já na Bíblia, né? Enfim, nós vamos permitir que Deus vá nos conduzindo, mas hoje, pela graça de Deus, nós temos, assim, já bastante comentários sobre o livro de Apocalipse, né, versículo a versículo. Então, no momento que você estuda, no momento que você anota, você consegue ir marcando isso a cada momento, e daqui a pouco você tem praticamente o livro de Apocalipse completamente comentado através dos hangouts ou dos estudos, tá bem? Capítulo 7, então, versículo 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O texto começa dizendo, depois dessas coisas. Depois dessas coisas, o quê? Obviamente que para a gente poder se situar, aqueles que acompanharam o estudo anterior, que foi, não o estudo de Apocalipse 17, mas o estudo anterior a esse que nós fizemos, podem buscar na internet aí, Apocalipse 6, né, falando dos selos, vão entender, por exemplo, de forma assim muito rápida, né, o versículo 13, ele situa o tempo para nós. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por forte vento. Me deem só um segundinho, eu preciso encostar aqui a janela que o sol está pegando. Só um segundo. Eu estou vendo, irmão, eu estou vendo o Daniel escrever aqui que está mudo. Eu precisava que o pessoal desse um toque para a gente aí, se o som está ok aí fora. Se é só o Daniel que está sem o som ou não. O irmão Celso me parece que está perguntando se já iniciou. Não está ouvindo também, ó. Deve estar havendo algum problema aí. Sueli está ouvindo bem. Gleiciele Camargo, o meu não quer abrir. Luiz Cláudio, ok. Ana Caroline, ok. Eu escuto. Provavelmente os irmãos que não estão ouvindo, a maioria está bem, ó. Então, deixa eu só escrever. Para os irmãos que não estão, para os irmãos que não estão ouvindo, que eles não vão ouvir também, é melhor escrever, né, Rogério? Dá um F5. Uhum. Maurício Miqueleto, perfeito. Leonor Amélia aqui está bem. Para descobrir. Acho que é algum... Isso. A Sueli disse que tentar atualizar a página com F5. Bom, ok. Nós vamos continuar, porque enquanto isso as pessoas vão, acompanhando, okay. E aqueles que perderem algum detalhe, lembrem-se, vai ficar gravado e podem depois ouvir também, né, com calma, né? Bom, Apocalipse 7, 1, então, vamos ler de novo, né, uma vez que pode ser que outros aí não tinham ouvido, né? Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Esse depois destas coisas é que vai nos situar no tempo. Depois destas coisas, o quê? Então, algo ocorreria depois destas coisas, né? O último dos sinais que foram dados nos selos que nós estudamos no capítulo 6, a abertura dos 6 selos, encerra no versículo 13, com o último destes sinais, né, na natureza,
que foram sinais, inclusive, dados no livro de Mateus 24, falando sobre o fim do mundo, mostrando claramente que estamos falando do fim do mundo. O Apocalipse, lembrem-se, é um livro escrito para os servos de Deus, para que os servos de Deus conheçam o futuro. E ele é revelado, de fato, aos servos, né? Então, no versículo 13 diz: as estrelas do céu, capítulo 6, versículo 13 de Apocalipse, tá? Por isso é bom vocês anotarem para ter com vocês também. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Veja que em linguagem simbólica mostra aqui que as estrelas do céu, elas cairiam, né, nesta época, apontando aí o sexto selo que estaria sendo aberto, né? E de fato, os irmãos vão observar que tanto as estrelas quanto o sol tornando-se negro, né, e a lua não dando a sua luz, tornando-se como sangue, inclusive, né, são os eventos que foram mostrados em Mateus 24, eventos especificados na natureza para que ninguém errasse, né? Nós temos o ocorrido do primeiro terremoto em 1755, nós temos o Sol e a Lua com o seu sinal em 1780 e tivemos em 1833 o último dos sinais, que foi a queda das estrelas. Tenham em mente, por favor, isso aconteceu, foi noticiado nos jornais da época, não é nenhuma interpretação humana pura e simplesmente, isso já ocorreu, embora vá ocorrer de forma muito mais sistemática agora. Lembrem-se do que diz Eclesiastes 1:9, irmãos. Nada de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser, certo? Então, assim, Deus permite que haja um cumprimento parcial para que a gente não se perca, tá? Então, esse cumprimento já aconteceu, mas vai acontecer de novo. Então, depois destas coisas, depois que esses acontecimentos ocorressem, iria ocorrer também algo, que era: vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, isso iria ocorrer. Outro detalhe que é muito importante que se note, tá? Nunca é demais lembrar. Apocalipse 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Lembre-se, então, que nós temos acontecimentos sempre que vão ocorrendo e o Apocalipse vai transmitindo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Nós temos, então, aí, pelo menos 3 acontecimentos para os mesmos eventos ou a mesma profecia. Por exemplo, Apocalipse 17, quem acompanhou viu. Nós tivemos a besta ferida de morte, o Vaticano, o papado ferido de morte, né, com o general Berthier no passado, né, em 1798. Depois tivemos também um novo cumprimento que ocorre quando João Paulo II é ferido de morte, diz que a cabeça seria ferida de morte. Também tivemos um outro cumprimento, um segundo cumprimento, e teremos um outro cumprimento ainda futuro, né, para que a profecia se complete. Então, grandes erros dos poucos que já são poucos que estudam as profecias, é o erro que está apontado na carta a Laodiceia. Os laodiceanos diz: rico sou, enriquecido e de nada tendo falta. Ou seja, a pessoa aprende algo e aí ela se fecha naquilo que aprendeu e não permite que Deus lhe mostre nova luz sobre os acontecimentos. É como se alguém dissesse para você um dia e te ensinasse que aquilo que se usa para escrever é uma caneta. E aí você diz: ah, está bem, é uma caneta.
Amanhã alguém vem e lhe diz, escuta, isto é uma caneta que escreve na cor azul. E você diz, não, não é, ela é só caneta. Você diz, não, mas veja, ela escreve na cor azul. Não, ela é só caneta, ela não escreve na cor azul. E parece ridículo o que lhes dizemos, mas é exatamente dessa forma que acontece quando nós não permitimos que Deus vá derramando luz sobre o seu povo. E lembrem-se que o próprio Apocalipse foi dado a João como o último dos ensinos a João, de uma forma fantástica, que é exatamente aquilo que foi dado aos servos de Deus, né? João, que já havia andado com Cristo, que aparentemente não tinha mais nada para aprender por tudo que já havia vivido, agora recebe já na ilha de Patmos, quase que no fim da sua vida, o melhor que poderia ter recebido durante a sua vida. É assim que Deus trabalha. O melhor está por vir. Lembrem-se também do vinho das bodas de Canaã, né? Ele diz, o melhor vinho ficou para o final. De fato, hoje, bombardeados pelo vinho de Babilônia, Deus abre diante do seu povo o melhor vinho da palavra de Deus, as profecias, o Apocalipse, linkado sempre com Daniel, e derrama sobre o seu povo um vinho novo, que na verdade não é novo, porque embora novo para nós, sempre esteve na sua palavra. Deus então apenas retira a sua mão agora, e aquilo que nós não conseguíamos ver, nós passamos a ver. Aquilo que não conseguíamos entender, nós passamos a entender, desde que estejamos com o coração aberto para o estudo. O que não se pode fazer de maneira nenhuma é dizer, isto não é assim, né? O povo de Deus precisa estar aberto para aprender com Deus e viver de toda palavra que vem da boca do Senhor, tá? Então, depois destas coisas, depois de que as estrelas do céu caíram, depois de 1833, iria acontecer algo. E o que acontece? Ele diz, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. A palavra de Deus deve ser interpretada por ela própria, né? Então, em primeiro lugar, quem seriam esses 4 anjos que surgiriam depois, a partir de 1833? Quem simbolizariam eles? Vamos para o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 14, vamos ler, a ver se encontramos estes anjos. Lembrem-se, na palavra de Deus, são anjos literais? São, mas lembrem-se que o Apocalipse é literal e é simbólico também, tá? Até porque, você imagine o texto aqui, depois dessas coisas, de 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Será que os anjos estão segurando ventos? Não. Há uma simbologia aqui que deve ser aplicada tanto para anjos quanto para ventos. Nós precisamos apenas permitir que Deus nos mostre o que são estes anjos e o que são os ventos. E tantas quantas vezes o Senhor nos mostrar, nós temos que dizer apenas assim seja. Não está em nós questionar o que Deus nos deixou revelado em sua palavra. Então, Apocalipse 14, nós vamos encontrar no versículo 6. Versículo 6, 14, 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Versículo 8. Outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia. Versículo 9. Seguiu o terceiro anjo. Veja que ele, inclusive, agora menciona, porque você veria lá outro anjo e diria, não, mas é outro, será? Então já deve ter um antes. Não, mas ele está... São anjos específicos com essa missão. E ele está dizendo que esse é o terceiro agora, no versículo 9. Nós temos, então, o terceiro anjo. E lá no Apocalipse 18 vai aparecer o 4º anjo. 18:1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Então nós vamos encontrar que esses 4 anjos que surgiriam representam quatro mensageiros que, ao mesmo tempo, não seriam literais. Vamos ver como isso também, né, como funcionam esses mensageiros. Esses anjos, em verdade, representam
todos aqueles que estão levando estas mensagens. Os anjos são, repetimos, mensageiros. Esses 4 anjos que retêm os ventos são mensageiros que, pela palavra de Deus que levam, estão retendo os 4 ventos. O poder de Deus, lembrem-se, está na palavra e está na oração. Então, quando você assume a missão que Deus te dá, por exemplo, como Jonas. Jonas tinha uma missão. Jonas vai e fala que Nínive vai ser destruída. O poder agora estava sobre Jonas. Se Jonas não fosse lá para falar, aquela cidade seria destruída. Claro, Deus poderia levantar outro, entre aspas, anjo. Outro, entre aspas, mensageiro, mas a Jonas foi dado isso. Então Jonas iria cheio de poder para aquela cidade. E enquanto Jonas lá estivesse cumprindo a missão que Deus lhe deu, nada ocorreria com aquela cidade. A ira de Deus que se abateria sobre Nínive seria postergada enquanto ele lá estivesse. Assim como foi com Ló. Enquanto Ló estava lá, Sodoma não foi destruída. Os anjos agora retiram eles de lá. Imediatamente após retirar o servo do Senhor de lá com os seus, a cidade é destruída. Então, estava em Jonas, assim como estava em todos os profetas, o poder para barrar o problema, assim como estava em Moisés o poder para barrar as pragas no Egito. Por que dizemos que o poder estava em Moisés para barrar? Não foi Moisés que lançou as pragas sobre o Egito. Moisés, em realidade, era o homem que fazia com que as pragas parassem. Moisés, disse o faraó, ora ao teu Deus para que cessem as pragas. Então, o poder estava na oração e o poder desses anjos está, em primeiro lugar, em ser fiel à missão que lhes foi dada, e enquanto eles forem dar esta missão, enquanto eles forem levar a cabo essa missão, não é destruída a terra, não caem as pragas sobre a terra. Porém, uma vez que eles se neguem a dar, imagine que todos eles se negassem, Deus agora levantaria outros mensageiros para fazê-lo. E é o que vamos ver no decorrer desse estudo. Então, esses 4 anjos, também vamos encontrá-los no capítulo 11 do Apocalipse. 11, 4. Diz, 3 e 4. Darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Veja que as pragas caem na terra, aqui estão retendo os 4 ventos da terra, certo? E aqui são apresentados 2 castiçais e 2 oliveiras, mostrando 2 grupos que vão, um grupo ali representado pelos 2 castiçais, outro grupo representado pelas 2 oliveiras, que estão e darão ao mundo as mensagens que devem ser dadas. Então, enquanto eles dão a sua mensagem, as pragas não caem. Tá? Então, nós temos aqui, especificando de novo, esses 4 anjos são mensageiros com uma missão. E enquanto eles levam a cabo a sua missão, eles estão retendo os 4 ventos da terra. Mas que seriam os ventos? Então, vamos ver também pela Bíblia o que são esses ventos que eu, você e todos aqueles que aceitarem a missão que foi dada, todos nós, cada um de nós, você que assiste esse hangout hoje, você meu irmão, você minha irmã, você é chamado para ser um destes anjos. E você perguntaria, mas como eu sei que sou um desses anjos? Simples, basta que você esteja levando a cabo a missão desses anjos. Um exemplo bem simples, nós hoje temos um nome,
Ministério 4 anjos. Por que adotamos este nome? Porque entendemos que fomos chamados para dar a mensagem dos 4 anjos ao mundo. Nós escolhemos um nome que entendemos tem a ver com a nossa missão. Então alguém pergunta para você, você hoje faz parte do Ministério 4 anjos? Você pode dizer, ainda que não esteja unido a nós fisicamente, se você está procurando levar as 3 mensagens angélicas, aliado ao 4º anjo que adiciona luz sobre a 2ª mensagem angélica. Se você está levando essa mensagem, o céu está vendo você como um destes anjos. Certo? O que faz com que você tenha certeza de que você é um destes anjos ou mensageiros é se a mensagem que você dá é a mensagem que estes anjos simbólicos dão. É simples, é uma questão de aceitar ou não a missão que te foi dada. Então, para que não fique dúvida quanto a isso, as perguntas agora são simples. Número 1. Pergunta número 1. Você está procurando ensinar ao mundo que temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Você está procurando fazer as pessoas hoje, todas elas, lembre-se, Apocalipse 14:6, para proclamar aos que habitam sobre toda a terra, nação, tribo, língua e povo. Se você está procurando ensinar as pessoas, as igrejas, as pessoas que estão em seu contato, que elas devem temer a Deus, porque não estão temendo a Deus, estão temendo, entre aspas, uma trindade, estão ensinando sobre um Deus que não existe. Se você está dando ao mundo, né, esta mensagem, você está categorizado como um desses anjos, porque vinda é a hora do seu juízo. Se você está ensinando as pessoas que o juízo de Deus já se iniciou e está sendo levado a cabo, você é um desses anjos. E se você tem procurado ensinar o mundo, as pessoas ao teu redor, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, você está sendo visto pelo céu como um desses anjos ou mensageiros. E é essa mensagem primária que tem o poder de reter as pragas. Por quê? Porque esta mensagem tem que chegar a toda a terra, nação, tribo, língua e povo. Enquanto essa mensagem não chegar, a destruição não virá, Cristo não virá. E, obviamente, lembre-se que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, se por um lado nós não queremos o fim do mundo, porque sabemos que haverá uma destruição, não há como Cristo vir. Uma coisa está ligada à outra. Nós temos que levar a mensagem para que Cristo venha. Levando a mensagem, o fim do mundo, claro que não a destruição, nós não temos que olhar para a destruição, nós temos que olhar para o resultado natural daqueles que rejeitaram a Deus. Este mundo precisa ser purificado, a terra precisa ser purificada, e ela só poderá ser purificada quando Cristo vier buscar os seus, tirar os seus desta terra que precisa ser purificada, para que agora sim as pragas caiam, para que agora sim a terra possa estar em descanso, para que finalmente, após isso, ela possa ser completamente purificada pelo fogo, ok? Então, a primeira mensagem é esta. Versículo 8, 14:8. Outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Se você está dando esta mensagem, dizendo às pessoas, caiu Babilônia, caiu a Igreja Católica, ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. E aí, você não pode se esconder. A pessoa pode dizer para você, não, você está errado, não me fale essas coisas, mas a mensagem deve ser dada. Certo? Agora, não, eu não vou dizer isso para minha vizinha porque ela vai ficar brava comigo.
Bom, então, sinto muito em te dizer, mas você não está fazendo parte do grupo desses mensageiros que estão retendo as pragas para que elas não caiam na terra. Terceira, seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado, etc, etc, etc. Então, você tem que falar para as pessoas que elas não podem receber o domingo, porque o domingo é a marca da besta. Mas se você está pregando ao mundo que o chip é a marca da besta, sinto muito te dizer, mas eu preciso te dizer a verdade. Você não está pregando a verdade. Você não está categorizado como o terceiro anjo, porque o terceiro anjo não está dizendo que o chip é a marca da besta. Ele está dizendo que se alguém adorar a besta, que é o papado, e adorar a sua imagem, que é o protestantismo apostatado, e receber na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira. O sinal do papado é o domingo, é o sinal da sua autoridade contra o sinal da autoridade de Deus. Então, sinto te dizer, se você não está ensinando as pessoas que vem o domingo como um decreto dominical, e esse decreto irá enlaçar todos aqueles que não adorarem, lembre que a primeira mensagem já falou, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, adora aquele que fez, porque a besta não fez, e aquele que fez, que está falando, aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, terminou sua obra de tudo que fez no sexto e no sétimo dia descansou, colocando como um sinal da sua criação, um sinal da sua autoridade criativa, um sinal mostrando, foi eu quem fiz. É Deus falando ao coração dos homens e pedindo nada e nada, absolutamente nada, além daquilo que pode fazer com que você seja protegido, porque somente aquele que fez esse mundo é que pode protegê-lo das pragas que certamente virão como consequência do pecado. Esse mundo que ele criou com amor, com cuidado, esse mesmo Deus que ao criar tudo, viu que era tudo muito bom. E aí coloca o homem, esse mesmo Deus está vendo que hoje não há mais nada de bom aqui e ele precisa purificar essa terra. Porém, antes de purificá-la, ele quer retirar os seus dali. Antes de purificá-la, ele quer avisar a todos do que ele vai fazer. Lembre-se, o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos profetas. Então, ele vai avisar, está avisando através dos seus mensageiros, e o terceiro anjo, que nós acabamos de ler, é ele, inclusive, porque diz, se receber a marca da besta, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. E finalmente no Apocalipse 18, 1, o quarto anjo então, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória e clamou fortemente com grande voz dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Não é mais a Babilônia só, agora é a grande Babilônia. O quarto anjo então se une a todos os outros para complementar a obra que o segundo anjo fez de forma muito fraca. Lembre-se que o segundo anjo seguiu dizendo, ele não segue dizendo com grande e potente voz como os outros anjos. Então o quarto anjo vem para deixar isto mais claro ainda. Hoje, o Batista, que deveria dar esta mensagem, por exemplo, né? Sai dela, povo meu, caiu Babilônia, não dá essa mensagem e está unido, inclusive, à Babilônia. Daqui a pouco, ele será parte da grande Babilônia, como já é hoje, e obviamente não dará essa mensagem. Então Deus chama um outro povo agora para dar essa mensagem com mais força, com mais vigor. O adventista deveria estar dando essa mensagem em alto e bom som, dizendo, caiu Babilônia, caiu a igreja católica, caiu a igreja luterana,
caiu a igreja batista, mas estão unidos com ela como quem tem medo de falar. Muito bem representado aqui, porque apenas segue dizendo. E a própria igreja adventista pode daqui a pouco estar unida completamente, fazendo parte agora da grande Babilônia, se ela não se arrepender dos pecados que tem cometido, se ela não se arrepender como liderança das doutrinas que ela aceitou, que mostram claramente que ela hoje está unida à Babilônia, porque a união com Babilônia se faz pelas mesmas doutrinas, doutrina da Trindade, doutrina pré-lapsariana, e a assinatura conjunta de uma justificação pela fé, que não é a justificação pela fé bíblica, que os luteranos já aceitaram, que a igreja adventista rejeitou em 1888, enfim. As igrejas, de um modo geral agora, estão compondo a grande Babilônia através do ecumenismo, e nós temos que ter a coragem de falar. Sinto muito, meu irmão e minha irmã, se você é um batista hoje. Sinto muito. Deixe de ser batista e passe a ser um destes anjos, porque para isso você foi chamado, para isso você está recebendo esta mensagem. Esta mensagem é um convite para que você largue templos de pedra e seja uma pedra viva nas mãos do Senhor, levando a mensagem que Ele te dá. Não se trata, repito, de fazer parte do ministério 4 anjos. Trata-se de fazer parte dos 4 anjos de Apocalipse, que têm uma mensagem única a dar ao mundo e que por estas mensagens estão retendo os ventos. E estas 4 mensagens que nós ouvimos, que são dadas pelos mensageiros de Deus, que devem ter a coragem de falar em alto e bom som. As pessoas às vezes até me dizem, né, me disseram recentemente, Rogério, é muito perigosa essa mensagem. Você foi entrevistado num canal de televisão e você falou num canal para milhares de pessoas que o Papa é a besta. O que posso fazer? Fui chamado para isso. Eu fui chamado. Enquanto nós fizermos a vontade de Deus, ninguém nos toca. Jesus, quando foi curar a Lázaro, ele disse, vamos despertar Lázaro. Eles disseram, Senhor, ainda agora os judeus queriam te apedrejar, agora o Senhor quer voltar para lá? Ele disse, não é chegada a minha hora. Quem anda no dia, quem vê a luz do dia, o maligno não lhe toca. Então, não é chegada a minha hora. No momento que, se eu tiver que descansar um dia, vou descansar. Se não tiver, não vou. Deus sabe o tempo. Agora, o que eu não posso, e o que você não pode, meu irmão e minha irmã, é negar o chamado que você tem. Por favor, entenda que se você está recebendo essa mensagem hoje, é porque este é o convite. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas a escolha é você quem faz, meu irmão. No momento que você diz aceito, entendo que há luz nesta mensagem, eu entendo que Deus está me chamando para essa mensagem gloriosa, e você diz, Pai, eu não sou capaz, Pai. E ele te diz, a minha graça te basta, filho, vai, leva. Moisés disse, Senhor, eu nem sei falar. Moisés, vai. É você mesmo que eu quero. Não sabe falar? Excelente, excelente, porque agora eu vou mostrar o meu poder. Senhor, eu não tenho sabedoria. Ótimo, é você que eu quero então, porque se você se julgasse sábio, eu não podia te usar. Senhor, mas eu nem conheço as profecias. Ótimo, filho, se você não conhece, que maravilha, porque daí você não está viciado pelo entendimento que as igrejas estão passando errado. Daí eu não tenho o trabalho de tirar tudo que está errado em você para pôr o certo. Basta que eu coloque o certo. Hoje, irmãos, infelizmente, acontece o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos vem, era um pastor, era um líder, conhecia, entre aspas, a Bíblia, e vem e diz, bom mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque o que tu fazes, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E finalmente, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, infelizmente, tinha que nascer de novo. Não dava para remendar. Ele era um odre velho que não tinha
como colocar o maravilhoso vinho novo das profecias nele. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você é chamado para esta mensagem. Não é um homem que te chama, não é um ser humano que te chama. Esse chamado vem do céu, e todos aqueles que escutam esta mensagem digam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E sentirão o poder de Deus, um Deus que pegou a Isaías quando disse isso. Olha, vê, Isaías, aqui te tocou uma brasa do altar, uma brasa viva do altar. Agora tua boca tem poder, Isaías. Agora você, meu irmão, minha irmã, tem poder, porque esta mensagem é carregada de poder e ela faz a grande diferença no mundo carregado de pecado. É a verdade presente que desperta, que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a mensagem, meus amados irmãos e irmãs. E então, nós somos convidados a dá-la. E se dermos esta mensagem, é Deus quem promete que esta mensagem estará retendo os ventos de doutrina sobre os 4 cantos da terra. Olhem que interessante, norte, sul, leste, oeste. Ninguém ficou fora desta mensagem de Apocalipse 7. Todos estes 4 anjos atingem todos os cantos, entre aspas, da terra. E à medida que avança essa mensagem, para que nenhum vento sopre. Em primeiro lugar, irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 4, livro de Efésios, capítulo 4, 14, vamos ver que são esses ventos, em primeiro lugar, que esta mensagem vai barrar. Irmãos, 4, 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esta mensagem colocará em evidência os ventos de doutrinas que estão sendo ensinados. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez. Imediatamente ela barra o vento da doutrina da Trindade, porque esta mensagem é poderosa contra o erro da Trindade, que é o principal vento de doutrina de Babilônia. A partir do momento que essa mensagem é dada como Deus quer que dê, imediatamente é arrancado do coração esse vento de doutrina e os olhos se abrem agora para ver aquilo que até então não se via. O conhecimento de Deus e de Cristo agora fica aberto diante dos nossos olhos e nós começamos a receber uma luz que nós nem imaginaríamos que fosse possível. Então, em primeiro lugar, este vento de doutrina que esses anjos detêm, que esses anjos seguram, pela sua mensagem, são todos os enganos doutrinários que com astúcia, lembrem-se deste termo, irmãos, com astúcia foram colocados para mim, para você e para todos que se dizem cristãos. Não foi colocado isso de forma branda, de forma bonita, de forma aberta. Não foi dito, vinde e arrazoemos, como diz o Senhor. Foram colocadas por baixo do pano, astuciosamente, sem que nós percebemos. O mesmo que se apresenta na parábola, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. É assim que o inimigo trabalha. E hoje você fala disso, as pessoas dizem, não, isso, a doutrina da Trindade é verdadeira, mas como que é verdadeira? Se foi colocada de forma astuciosa, enganosa. A própria Igreja Adventista passou a reiterar a doutrina da Trindade no ano 1980, sem que se estudasse o assunto com os membros. Simplesmente foi colocado num livro, nisto cremos, e as pessoas, sem perceber, quando viram, já estavam adorando uma Trindade. Embora devagarinho aquilo foi sendo colocado no seio da igreja, como foi sendo colocado na Batista, como foi sendo colocado na Metodista, na Luterana, e as igrejas hoje todas estão unidas sobre este crasso vento de doutrina que tem, de fato, procurado uma coisa só, a destruição deste mundo. Lembrem-se, o vento de doutrina é apresentado primeiramente como um erro muito perigoso, por quê?
porque Jesus disse, e esta mensagem tem que ser clara para nós: não temais os que fazem mal ao corpo, mas aqueles que fazem dano à alma, que podem lançar a alma no inferno. Deus, embora saiba da destruição da terra, Deus não está tão preocupado com a destruição da terra como está preocupado com você. Se você tiver que morrer porque uma bomba explodiu do teu lado, vítima de uma guerra, mas se você está com Deus, não há problema, meu irmão. Se você morrer durante um assalto, não há problema, meu irmão, porque você está escondido em Cristo. Agora, se você viver a vida inteira afastado dele, levado por ventos de doutrina, isso é perigoso, meu irmão. Nós temos uma alma a salvar, não um corpo a salvar. Se o nosso corpo virar pó, Jesus vai nos dar um novo corpo, irmãos. Isso não é coisa para nos preocuparmos. As pessoas estão preocupadas com a vida física, nós temos que estar preocupados com a vida espiritual. Jesus disse: deixai os mortos que enterrem os mortos, deixai os mortos espirituais que enterrem os mortos espirituais. Nós vamos buscar a vida e vida em abundância, que só podem ser encontrada na verdade, que é Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. 7:1, então, de novo. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Lembre-se que Apocalipse 14 apresenta exatamente isso. Proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, ninguém ficará fora. Os 4 cantos, entre aspas, do mundo serão advertidos por esta mensagem, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. As mensagens, então, elas têm um escopo, elas buscam algo específico. No livro de Apocalipse 17:11, também é mostrado como isto acontece. Apocalipse 17, versículo 11. E a besta que era e já não é ela também 8ª, é do 7, e vai à perdição. Lembre-se que nós estudamos esse assunto, mostrando exatamente o problema que viria quando a besta se levantasse. De um lado, Cristo e os seus, do outro lado, a besta e os seus. E neste mesmo capítulo, falando da besta, nós encontramos exatamente a questão do mar, 17:15. As águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então vejam que nenhum vento deve soprar sobre o mar, sobre povos, multidões, nações e língua, e nem contra árvore alguma. Árvore, o que são árvores, irmãos? Lembrem-se sempre, Deus está preocupado se vai queimar árvore por causa das guerras, porque lembrem-se, os ventos são guerras também, mas estamos dando foco primário nos ventos de doutrina, porque esses é que destrói. Deus está preocupado com árvores, irmãos? Não. Que são essas árvores? Marcos capítulo 8, vamos ver no livro de Marcos capítulo 8, que são essas árvores para que Deus mencione aqui no seu livro. Certamente essas árvores têm uma importância maior para Deus do que prédios, do que qualquer outra coisa. Marcos 8, 24. Vamos ler o 22 até o 24. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, estes anjos estão retendo para que nenhum homem, inclusive, receba ventos de doutrina. Então, embora a mensagem vá a povos, multidões, nações, língua, 4 cantos da terra, Deus está preocupado, inclusive, com uma única árvore. Ele está preocupado com você, ele está preocupado comigo. Se houver uma só pessoa lá no meio do deserto, ela vai, de alguma maneira, ouvir a mensagem de Deus para que ela possa tomar sua decisão final. Lembre-se aqui, nem árvore alguma. Olha a preocupação desse Deus com o ser humano. Simplesmente, ele mostra para nós que essa mensagem, de fato, vai atingir a todos. Todos, ok? Então, nós temos, apenas para você se situar,
Os 4 ventos da terra, no capítulo 7 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, capítulo 7, no versículo 2, 7, 2, apenas para você ter aí a marcação, falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, período de trevas, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Esses 4 ventos do céu também são guerras que vão ocorrer, né? Por isso combatiam no mar grande, e foram dessas guerras que surgiram Babilônia. Depois, pela guerra, Babilônia cai, vítima da Medopérsia. Depois a Medopérsia cai, vítima da guerra, e surge em cena a Grécia. Depois Roma, e assim sucessivamente. Nas contendas das nações, né? Então nós teremos também uma guerra, mas Deus está mais preocupado com árvores proféticas, pessoas. Deus não está preocupado com árvores literais, irmãos. A maior preocupação de Deus é com as suas pequenas árvores que se queimam. Então, Deus está hoje mostrando que nós não precisamos, inclusive, ser árvores. Irmãos, árvores queimam, pedras não queimam. Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha, que é Cristo, edificarei a minha igreja. Nós não precisamos mais ser árvores. A partir do momento que aceitamos a Cristo e aceitamos as missões que nos são dadas, nós nos transformamos em pedras vivas. Por isso disse no início, pedras vivas que não se queimam. A natureza do Pai é mostrada e representada simbolicamente como pedra. Alguém semelhante a jaspe. Cristo é comparado à rocha, e nós, ao recebermos a água da vida que vem da rocha, vamos sendo transformados também em pedras vivas para a honra e glória do Senhor. Esta é a mudança da natureza que é mostrada simbolicamente para que nós finalmente estejamos prontos. Versículo 2 do capítulo 7. E vamos avançar bem devagar para que isso fique bem claro. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então veja, nós temos 4 anjos que estão retendo, mas um anjo especificamente sobe da banda do sol nascente. Esse anjo é deste grupo mesmo, é deste grupo, como nós vamos ver, certo? Porém, vejam que interessante. Este anjo sobe da banda do sol nascente. Por que ele subiria da banda do sol nascente, será? Vamos ver o livro de Ezequiel 8, versículo 16. 8:16. Se ele sobe da banda do sol nascente e vem, está mostrando que ele está de costas para o sol. Então ele vem de costas para o sol. O termo faz questão de dizer que ele vem da banda do sol nascente. Vamos ver o versículo 16 de Ezequiel 8, falando daqueles que deveriam ser os depositários das coisas de Deus. O que diz? Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, falando aqui dos que se dizem cristãos, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, líderes, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Eles adoravam o sol virados para o oriente. Vejam que interessante. Provavelmente você tenha uma versão ali que diz que este anjo sobe do oriente, ou, né, da banda do sol nascente. Este anjo sobe dando as costas para o sol, e os homens estão adorando o sol. Eles estão de costas para o templo do Senhor, adorando o sol. O anjo está de costas para o sol, adorando, voltado-se para o templo do Senhor. Nós temos que estar de costas para o sol e estar de frente para o templo do Senhor. O que é estar de costas para o sol? É exatamente isso que o anjo está tentando dizer. Os homens hoje estão adorando o Deus do Sunday,
o Deus do dia do sol, porque se você adora o domingo, se você guarda o domingo, você está adorando o Deus do sol, o mesmo Deus que adoravam os romanos, o mesmo Deus que adoravam os egípcios. E este é o grande problema. Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, adorando-o no dia do sábado e não no dia do domingo, que é o dia romano, que é o dia do sol. Sunday, dia do sol, domingo. Este é o escopo desse anjo. E para que a gente não tenha dúvida de quem é este anjo, vi outro anjo subir da banda do sol e que tinha o selo do Deus vivo. Vamos ver quem é este anjo, porque, de novo, ele tem que ser um dos mensageiros. Vamos ler agora com mais atenção, então, Apocalipse 14, versículo 9, a ver se é este anjo ou não. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da besta, o sinal de adoração ao sol, o Sunday, o domingo, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então o anjo está dizendo claramente que o domingo será colocado na testa e na mão. Vejam bem, na testa e na mão. O domingo é colocado como um sinal de entendimento. Entendeu que o domingo é o dia do Senhor? Entendi. E começa a guardar o domingo. E para aqueles que não aceitarem na testa, porque dizem, não, o domingo não é o dia do Senhor, então vão receber na mão. Porque muitos, embora saibam que o domingo não é o dia do Senhor, não terão força para resistir e receberão na mão, sinal de trabalho. Acabarão trabalhando no dia do Senhor e bastará para isso recebê-la como a marca da besta. Ou seja, né, não vai poder comprar, não vai poder vender, então acaba se rendendo não ao entendimento, mas à fraqueza e recebe na mão. Forçado e de todas as maneiras. Porém, o selo do Deus vivo não será forçado em ninguém. O selo do Deus vivo é colocado apenas na testa dos servos de Deus, como vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Repetimos, o selo do Deus vivo é, primariamente, a lei de Deus, como nós podemos ver no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 16, Isaías 8, 16, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Então, o selo macro de Deus tem que estar na lei de Deus, e é, indubitavelmente, o sábado do Senhor. Razão pela qual este anjo, que é o terceiro anjo, ele é que vai selar. Quando nós pregarmos esta mensagem, né? Qual mensagem? Repito, nós, lembrem-se que esse anjo devemos ser nós. Quando pregarmos, quando o decreto dominical estiver no seu ápice, quando estiverem já se preparando, quando formos vistos como fundamentalistas, mas hoje é o momento já de estar pregando essa mensagem, mas ela terá um poder muito maior ainda no futuro, mas nós não podemos esperar aquele tempo, porque será um tempo extremamente difícil para fazer esse trabalho. Hoje é o dia de levar essa mensagem. Hoje é o dia de seguir, de dizermos ao mundo, se você adorar a besta, se você adorar o Papa, se você adorar a imagem dele, se você se entregar ao protestantismo apostatado, se você receber o sinal na testa ou na mão, você vai receber o vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. E uma vez que isso é ensinado agora com poder, a pessoa entende e não aceita, infelizmente, ela vai sendo selado agora para o inimigo.
Claro que apenas após o decreto dominical é que isso de fato terá uma força maior, mas hoje já, a partir do momento que nós de fato aceitamos o sábado como dia do Senhor, aceitamos que a lei de Deus está em vigor e procuramos viver, estamos já sendo, de certa forma, selados por Deus, porque é Ele quem sela no nosso entendimento a sua lei. Nós não ensinaríamos a lei de Deus se Deus não tivesse já selado em nossos corações, se não tivesse, de certa forma, já gravado em nossos corações. Será gravado de uma forma ainda mais profunda, mas o fato de haver hoje homens e mulheres na terra ensinando e procurando viver a lei de Deus, mostra que Deus já tem os seus na terra. Só que, como dizemos, isso vai se avolumar ainda num clamor muito maior e o mundo estará sendo amadurecido ou para ser colhido como trigo ou para ser colhido como joio e queimar finalmente. Infelizmente é uma realidade, mas não podemos negar a nossa mensagem. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, selo do Deus vivo. Vejam isso, no nosso Deus é um Deus vivo, e esse Deus vivo é um Deus que fala de forma bastante clara para nós o seguinte: o selo do Deus vivo, Ezequiel 8,16, levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Vejam bem, irmãos, uma vez que eles fazem a sua escolha, aqueles que deveriam ser os homens que deveriam levar uma mensagem contrária à de adoração ao sol, o que acontece agora? Agora acontece agora o que vamos encontrar no livro de Jeremias, no capítulo 10, versículo 10. Diz o texto: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, do seu furor treme a terra. O Deus vivo, quando fala do Deus vivo, está falando do Deus que vai agir de uma forma agora diferente. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, no momento agora que o Deus vivo se manifesta como o Deus vivo, clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. É o Deus vivo agora, o Deus que vai se manifestar, infelizmente, em ira, afastando-se dos pecadores, permitindo que sejam destruídos, permitindo agora que as pragas caiam, permitindo agora que o inimigo faça todo o seu trabalho de destruição. E ele, antes disso, ele clama dizendo: vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus que vai permitir que a ira se manifeste. Mas antes que isso aconteça, ele quer deixar prontos os que são seus. Ele quer deixar claro para o diabo: esses você não toca, esses são meus, esses não. Os que terão o selo do Deus vivo, terão a experiência do Deus vivo, terão a experiência de um Deus que não conheceu a morte, e por isso resistirão a todas as pragas em vida. Os que forem selados para a reta final não poderão ser tocados pelo inimigo. Por isso ele aguarda que eu e você levemos a mensagem, ele aguarda que nós façamos a missão que temos na nossa mão, porque em nós está o poder de Deus para reter os ventos de doutrinas, para reter as pragas, para reter as guerras que hoje os anjos estão segurando. E nós, como mensageiros também, temos que levar a mensagem para que finalmente o mundo esteja maduro, que o injusto continue na sua injustiça e o justo continue na sua justiça, para que Deus possa agora finalmente buscar os que lhe pertencem através de seu Filho
e este mundo seja purificado do pecado que o tem destruído. Clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E este grupo, repetimos, está relatado no capítulo 11 de Apocalipse. Vamos ver esse grupo de novo, 11, versículos 4 e 6, de forma mais específica. Vamos ler o 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Veja os 4 aqui. 2 oliveiras, 2 castiçais, 2 grupos, como dizemos, que são esses mensageiros, as testemunhas de Deus. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sai da sua boca e devora os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto, porque nesta época tentarão fazer mal, tentarão tirar a nossa vida, tentarão torturar-nos, tentarão fazer todo mal contra nós. Vejam o versículo 6 agora. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Veja que o poder então está nestes mensageiros, que são as testemunhas de Deus nesta reta final, relatadas em Apocalipse 7, relatadas em Apocalipse 11. Mas repito, você não será um mensageiro de Deus por estar na igreja adventista. Você não será um desses anjos por estar na batista. Você não será um desses anjos por estar na católica, na presbiteriana, na metodista. Você não será um desses anjos por estar numa destas igrejas. Você só será um desses anjos se você leva a cabo esta missão. Foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você ouviu esse tema, e é para isso que Deus tem te levantado, a menos que você não queira, a menos que você, como Jonas, prefira esconder-te, prefira ir para as naus, prefira ir para as igrejas, como Jonas, que preferiu ir para um navio, para um barco, para uma igreja, e lá ficar escondido. O teu papel é claro, e você sabe que a mensagem não é uma mensagem de homem. Você sabe que é o Espírito de Deus chamando-te para esta missão. Quem irá por nós, diz o Senhor Deus? Espero de todo o coração que a resposta dos que nos ouvem hoje, da resposta dos que nos ouvirão amanhã, da resposta dos que nos ouvirão daqui a 1 ano, 2, quanto tempo mais o Senhor nos dê, seja: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe a todos para entender a nossa missão. Irmão Marcílio, é contigo, meu irmão. Ok, Rogério. Nós vamos encerrar esse estudo, então. Eu não sei se há perguntas aí para fazer, mas eu acho que a gente pode, por nós mesmos, voltar no estudo e assistir novamente, e entender com mais calma, e parando, inclusive como eu faço às vezes, para a gente poder entender, né? Não sei se há alguma pergunta lá, vamos dar uma olhada, né? Né, Rogério, o que o irmão acha? Eu não vi nenhuma pergunta, e pode até ser, eu não sei, de repente parece que todo mundo ficou calado, Marcílio, eu não sei dizer o que né, talvez se as pessoas quisessem se manifestar, né, com alguma pergunta, enfim, fiquem à vontade. Penso que o tema é um tema bastante claro, bastante lúcido, né, mas quem sabe até as pessoas depois podem ouvir, como você falou, com calma. Me parece, pelo menos, que não há dúvida, né, quanto ao chamado que cada um de nós tem, né, que é o grande escopo dessa mensagem. Né? Certeza. Deixa eu terminar de pôr a última passagem que o irmão falou aqui, de Apocalipse 6. O irmão faz uma oração. Antes, eu acho que eu vi
Eu vou pôr o e-mail aqui no chat, Sueli, e o meu WhatsApp. Você manda um e-mail para mim ou passa um WhatsApp para mim e a gente conversa. Ela está querendo conversar comigo, é a Sueli de Campinas. Nós vamos fazer uma oração, uma hora, irmão Rogério? Ok, tá bem. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos nesta tarde agradecer ao Senhor imensamente, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de um chamado tão importante. Amém, meu Pai. Saber que somos hoje, Senhor, os mensageiros sobre os quais o Senhor delegou o poder para reter os ventos de doutrina, para reter as pragas, para reter as guerras, é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, Senhor, é de uma responsabilidade enorme. Dá-nos força, Senhor. Cada um dos que ouviram essa tua mensagem nesta tarde. Permita, Senhor, que eles compreendam que esta é uma mensagem celestial e não humana. Que não seja, Senhor, um debate onde um entende uma coisa e outro entende outra. Que eles possam entender pura e simplesmente o chamado que o Senhor faz a cada um deles. Que assumam o seu posto. Que levantem a trombeta e deem a ela o sonido certo, Pai. Mostrando ao mundo que nós de fato conhecemos ao Senhor e que temos buscado a tua presença. Toma-nos em tuas mãos. Dá-nos não só o poder, mas também a sabedoria para levar essa mensagem da forma que o Senhor quer, como um alto e bom som. Possa este alto clamor despertar as tuas igrejas que dormem, Pai, para que finalmente juntos possamos aguardar a teu Filho amado quando vier nos buscar nas nuvens do céu. Nós te pedimos estas bênçãos, Pai, e te agradecemos, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Irmão Rogério, a Sueli fez uma pergunta aqui. Uma vez eu vi que a besta é o poder papal e não o Papa. Está certo isso? Duas perguntas surgiram aí. A primeira, Daniel Araújo, esses 4 ventos também são demônios literais? De maneira nenhuma, irmão, tá? Esses 4 ventos não são demônios, eles são o contrário, eles são anjos de Deus, são mensageiros de Deus. Não podem ser demônios literais de maneira nenhuma, tá bem? Isso realmente não cabe, tá? As pessoas, eu vi que a besta é o poder papal e não pode. Lembrem-se do que falamos no começo, por favor, tá bom, irmã Sueli e os que nos ouvem, tá? A besta, ela é o poder papal, como foi no passado, mas também é o Papa. Lembrem-se que uma besta com 7 cabeças. A besta de Apocalipse 13, finalmente, é dito também que é número de um homem, né? Seu número é 666. Então a besta é poder papal, mas é também homem. Assim como Babilônia era Babilônia, porém Babilônia com o seu cabeça, que era, no então, Nabucodonosor. Então, rei e reino acaba, de certa forma, tendo um escopo similar, porque papado, né, besta, sistema papal, mas também papa. Não há como dissociar. Né? Por isso, 7 cabeças. Note que ele vê 7 cabeças, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, quando vier convém que dure pouco tempo, e o 8º é a besta. Então veja que o 8º ali é um rei. Então não é poder papal apenas. Neste último cumprimento é um papa especificamente, que será a besta final, ok? Ok, acho que é isso, né, Rogério? Sim. Deus abençoe a todos grandemente. Sábado para todos. Irmão Rogério, muito obrigado. Deus abençoe o irmão mais uma vez. Paciência aí conosco aí. Nós voltamos, então, se não neste sábado, no próximo sábado, com mais um estudo aí, acho que é a sequência de Apocalipse 7, versículo 1. Aí, né? Irmãos, boa tarde a todos. O irmão Rogério
Se o irmão quiser fazer a sua despedida Eu aí, só pediria a todos que, por favor, né, todos aqueles que assistiram e que entendem, né, que há luz nisso, não deixem de fazer seu comentário e compartilhar. Uma última pergunta do Luiz Cláudio Jesus. Os anjos estão segurando os ventos. Os ventos são, de certa forma, os demônios que estão sendo segurados para não influenciar os governantes. Amém, irmão Luiz Cláudio. Muito obrigado. De fato, esse detalhe, tá? Veja, os anjos seguram os ventos. Os ventos, sim, podem ser representados ali também pelos demônios, né? Porque Deus diz, né, dos seus anjos faz ventos, né? Então, de certa forma, também. Aí sim, os anjos que seguram os ventos não são os demônios, mas os ventos, de certa forma, podem ser entendidos também, não só. Também, lembre-se que ventos são doutrinas biblicamente, tá? Então a Bíblia diz que ventos são anjos, a Bíblia diz que ventos são doutrinas falsas, né? Ventos de doutrinas falsas, e a Bíblia também chama ventos de contendas ou guerras. Então, os três tópicos estão certos. Obrigado por lembrar desse detalhe. De fato, nesse escopo, os ventos são também demônios que são segurados, né, para que não façam obra de destruição, tá bem? Muito obrigado. Ok. Nós vamos encerrar, então, esse estudo, e no próximo estudo, não nesse sábado, provavelmente no outro, a gente vai estar junto novamente aí, se assim o nosso eterno e amado Pai nos permitir aí. Bom sábado a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos, Deus os abençoe. Por favor, lembrem-se de dar o seu ok ou o seu comentário no estudo, tá bom? Isso nos ajuda a fazer com que a mensagem alcance mais pessoas. Que Deus os abençoe a todos. Amém. Ok, perfeito. Até sábado, então, o próximo estudo.